Fala aí, seus ETs, beleza? Mano, eu sou o Pink e esse é o História Sem Fim. Véi, na moral mesmo, mano, o vídeo de hoje, maluco, você vai ficar de cara aí, velho, com umas paradas que você nunca imaginou ver na TV. Não, sério mesmo, viado, o bagulho hoje tá louco, velho. O bagulho é doido mesmo, hardcore. Você já imaginou um programa de TV sendo obrigado a falar bem do outro programa? E o SBT, então, metendo pau e falando mal da Rede Globo ao vivo? Ou a Rede Record colocando algumas vinhetas e chamadas falando que o SBT é caloteiro e o Ratinho mentiroso? Imagina, então, cara, o dia que a Rede Globo foi obrigada por lei a colocar o Cid Moreira no Jornal Nacional, metendo pau e falando os podres da Rede Globo ao vivo em rede nacional? Não, eu quero prova. Ei, você se achando vida louca aí, por que você colocou a foto do seu cunhado ou do seu vizinho lá no status chamando o maluco de caloteiro e pedindo pra ele te pagar, né? Então no vídeo de hoje, cara, você vai ver as chamadas que as TV colocavam, os comunicados assim, as cutucadas mais loucas que você já viu na TV. Bom, ZTs, ó, quase todo mundo aí conhece o Carlos Massa, que é o Ratinho, né? Este é o ET. Este é o ET. Você é o ET. Você é o ET. Você é o ET. Peraí, tá bom? Não, peraí. Senta aí. Peraí, você também. Eu não. Foi o quê? Sua mãe. Mas muita gente não sabe, velho, que ele começou a fazer sucesso foi lá na Rede Record pro programa Ratinho Livre. E na época ele já zoava o Jornal Nacional assim quando ele ficava em primeiro lugar. Só que como o programa dele tava fazendo muito sucesso, o Silvio Santos quis chamar ele pra trabalhar no SBT, né? Só que aí que começou a treta, velho. Porque o Ratinho ele falou que ele ia sair da Rede Record, porque todo dia o Bispo, que era o dono da Rede Record, ficava chamando ele na salinha lá e dando umas comidas de rabo nele. Ratinho procurou convencer a todos que o motivo de sua saída não era outro senão a sua insatisfação com a Rede Record. E para a revista Contigo, como também em outras publicações, afirmou: não aguentava mais ser chamado todos os dias na sala do Bispo Honorilton, Gonçalves, vice-presidente da Record, para levar bronca. Não sou moleque. Ratinho alegou também que a Rede Record o repreendeu por ter levado ao seu programa o ministro da Saúde, José Serra. Só que aí a Rede Record começou a soltar umas vinhetas, mano, descascando o Ratinho. Comunicado ao telespectador. Você vai conhecer agora toda a verdade sobre a saída do apresentador Carlos Roberto Massa, o Ratinho da Rede Record. Vamos à verdade. O Ratinho reclamou que diariamente ele era chamado na presidência para levar bronca, não sei o quê. O que é muito estranho, porque nós tínhamos um relacionamento muito aberto, eu e o Ratinho. Desconheço o fato de estar levando bronca todo dia do presidente diretamente. É um fato que eu desconheço. Por que então, apenas alguns dias antes, ele fez a seguinte declaração no programa Note e Anote? Vim pra Record pra você foi uma coisa. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Tentando fazer com que as pessoas acreditassem que ele não tinha liberdade na Rede Record de televisão. Vamos à verdade. Ratinho também faz questão de apregoar que o motivo que o levou a deixar a Record não foi a poupuda oferta da concorrente, mas sim sua grande insatisfação com a emissora. Será? Há já muito tempo que a gente está conversando, né? Está conversando de ir para o SBT, desde a época que eu estava lá na CNT. Desde aquela época eu tenho conversado com o Silvio Santos. O que dizer, então, desta matéria publicada pela conceituada revista Veja, onde o apresentador mostra o cheque de R$9.850.000 recebido no ato da sua contratação pelo SBT. E aqui está o mais novo milionário da TV em matéria da revista Caras. Eu estou sentindo uma treta. E nas vinhetas falava assim, que o Ratinho era um rato mesmo, igual o apelido dele, e que ele tava mentindo, que ele saiu da Rede Record porque ele queria era mais dinheiro mesmo, que ele tava ambicioso por causa de um queijo maior. Concluindo, Ratinho saiu mesmo por insatisfação ou por mais dinheiro? De repente, na surdina, age como o roedor que lhe empresta o apelido diminutivo
e tendo um contrato a cumprir até o ano 2002, trai a Record que o levou à fama. Motivo? Um queijo enorme, recheado dos milhões ofertados pelo baú do senhor Silvio Santos. Em suma, dinheiro. Caracas. Porra. Só que a treta foi feia mesmo, porque a Rede Record estava acusando o SBT de não ter pago a multa contratual que o Ratinho tinha, que era de 43 milhões. E quanto ao calote? Essa multa de 43 milhões vai Nem ser me paga de uma pergunte que eu já tô até arrepiado. Deixa essas perguntas lá pro Silvio Santos, lá pros advogados, que eu não aguento falar isso pra você. Eu não sei. Que eu não tenho cascaia pra pagar esse negócio, não. Em torno de 43 milhões. Em torno disso eu não sei os dados, que eu não vou me meter nesse assunto de multa. E tem início a partir daí um verdadeiro jogo de empurra, em que nenhuma das partes quer assumir a responsabilidade. Vejam um texto do jornal Folha de São Paulo sobre o assunto. O SBT não pagou ainda a multa de 43 milhões pela rescisão de contrato de Ratinho com a Record. Pelo que apurou a Folha, a intenção do SBT é não pagar a multa, com a justificativa de que Ratinho saiu da Record não porque estava indo para outra rede de televisão, mas sim porque estava insatisfeito com as condições de trabalho na Record. Eu sou ladrão, rapaz. Por outro lado, Ratinho e SBT, em conluio, fogem do cumprimento da elementar obrigação contratual sobre o pagamento da multa rescisória à Record, amplamente divulgada pela imprensa, no sentido de já ter sido paga, inclusive com a fixação do valor em 43 milhões. Aliás, o senhor Silvio Santos, que tanto apregou a honestidade e obediência aos princípios da justiça, neste episódio, não deu o ar de sua anunciada responsabilidade como empresário. Mano, mas não teve jeito. Com multa ou sem multa, o programa do Ratinho estreou lá no SBT. Estamos começando aqui agora no SBT. Aliás, o primeiro programa do Ratinho para todo o Brasil. No ar, programa do Ratinho, que estreia Casa Nova e saúde o público telespectador do SBT. E lá no SBT ele fez mais sucesso ainda do que na Rede Record. Só que isso daí andou incomodando a poderosa Rede Globo, né? Pra quem ligou a televisão agora, faz meia hora que eu tô dando de chicote na Globo, tá? Meia hora, tá? Se você juntar hoje, se você juntar todas as televisões agora no horário, se você juntar Globo e as outras todas, não está dando a nossa audiência. Bom, e você deve lembrar que o Ratinho sempre colocava uns quadros meio polêmicos lá no programa dele, né? Eu queria avisar o Brasil, o meu diretor deve estar bêbado. Olha lá. Eu pedi pra colocar o Casta. Só que aí a Rede Globo viu que tava perdendo audiência, eles começaram a falar que essas coisas do programa do Ratinho era tudo mentira. O pedreiro afirma que recebeu dinheiro da produção do programa do apresentador Ratinho para fingir que flagrou a mulher com outro homem. A cena do adultério forjado foi gravada em vídeo e exibida no programa. Outro caso que faz parte do processo contra o SBT é o de Geraldo de Souza. Ele também afirma que foi recrutado para ser personagem de uma história forjada, exibida pelo mesmo programa. Já está com o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo uma outra fita do programa do Ratinho, exibindo cenas de um corpo dilacerado. Era da garota de programa Selma Artigas da Silva, assassinada em Ribeirão Preto. O procurador vai analisar a fita e decidir que medidas judiciais poderão ser adotadas contra o SBT. E por isso eles queriam que eles caçassem a concessão do Silvio Santos de transmitir o SBT e que a justiça retirasse o SBT do ar. A ação civil pública da Promotoria de Justiça está baseada em 3 pontos: linguagem inadequada, estímulo à violência e ofensa à dignidade. Por isso, os promotores estão pedindo à Justiça que seja cobrada uma multa de 35 milhões de reais. Eles querem ainda que o Ministério Público Federal entre no caso para pedir que a concessão do canal de TV seja cassada. A Rede Globo tentou dar um migué para eliminar a concorrência e querer que o SBT não existisse mais. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Só que o Ratinho também não deixou isso para trás, não. Ele foi lá no programa dele e descascou a Rede Globo. Tudo bem, levamos um pau do Jornal Nacional, mas tá tudo bem. Mas moendo nós hoje. Eu não sabia
que nós tá tão importante, rapaz. Nós aparecemos no Jornal Nacional hoje, rapaz. Maiara, nós lá. Vai aparecer um promotor público que falou que o nosso programa é a pior coisa que tem no Brasil. Agora, eu acho que o nosso programa é a última coisa. O senhor não vai processar os traficantes de São Paulo? O senhor não vai processar os ladrões do governo? Vai processar o meu programa, promotor? Jornal Nacional. Eu pergunto para vocês, vale a pena perder tempo com isso? É evidente que vale. Foi a única vez na televisão brasileira, a única vez na história da televisão brasileira, que um programa do povo, popular, arrancou 26 pontos do empate da Globo. Tem razão, vocês estão bravos. Pode ficar bravo. Caralho, o maluco é brabo. Só que, mano, teve uma vez que a Rede Globo conseguiu retirar um programa do SBT do ar. Ih, rapaz. Porque lá no ano de 2002, a Rede Globo ela ia estrear o Big Brother, né? Só que aí o Silvio Santos, ele deu um migué lá e antes disso, em 2001, ele colocou no ar a Casa dos Artistas. Pela primeira vez no Brasil, vocês vão saber tudo sobre os artistas. Bom, só que a Rede Globo entrou com um processo de plágio, né, velho? E eles conseguiram na justiça que em novembro de 2001, o SBT fosse proibido de passar o programa Casa dos Artistas. Aí no horário do programa, o SBT deixou durante alguns minutos ali essa mensagem. Fusão na justiça. A TV Globo não se conforma com a derrota sofrida no último domingo. 12 personagens na Casa dos Artistas, sendo focalizados dia e noite pelas nossas câmeras escondidas. Infelizmente, não exibiremos hoje o programa Casa dos Artistas. A TV Globo, através de liminar concedida pela Justiça, impede o SBT de exibir o programa. Esperamos que a Justiça prevaleça em favor de você, telespectador, para que em breve possamos continuar levando até você um programa de alta qualidade, como o Casa dos Artistas. Assista daqui a pouco ao programa do Ratinho. E aí, pra variar, o Ratinho deu uma cutucada na Rede Globo também. Isso se ninguém me tirar do ar, né? Se ninguém me tirar do ar. Mas... Olha... Mas é uma barbaridade, né? Rapaz, ninguém pode fazer sucesso no Brasil. É só a Globo que pode fazer, rapaz. É perseguição, velho. Rapaz, nós estamos num país de 160 milhões que o povo não manda nada. Quem manda é uma tal de poderosa que faz por mim. Agora eu cheguei à conclusão que nós estamos ralados. É, mas a gente tá ligado que o Silvião sempre foi vida louca, né, velho? Que direto ele colocava uns comunicados meio estranhos assim durante a programação. Como na época que o SBT passava as pegadinhas picantes, você lembra? Só aqui, no SBT, você se diverte com as melhores pegadinhas do mundo. Diferente, hilário, surpreendente. Situações inusitadas que vão fazer você morrer de rir. Mas fique ligado, pois você pode ser a próxima vítima das Pegadinhas Picantes. Hoje, às 10 da noite, aqui no SBT. Bom, mas aí os jornais da época começaram a criticar o SBT, principalmente o jornal O Globo, né? Falando assim, onde já se viu? O SBT tá fazendo uma putaria aí, colocando essas mulheres quase peladas aí, às 10h30 da noite. Aí o Silvio Santos falou, ah é? E soltou essa vinheta aí. As pegadinhas picantes estão incomodando as pessoas que não gostam de ver as belas garotas muito à vontade. Por este motivo, nesta segunda, as garotas bonitas das pegadinhas picantes vão demorar um pouco mais nos camarins e vão ser apresentadas depois da novela Vende-se um Véu de Noiva, a partir das 11 horas da noite. Quem não gosta de ver as garotas picantes vai dormir antes das 11 horas da noite.
Era melhor do que nada. Bom, e também teve outra vez que a novela Carrossel não tava dando muita audiência aí do nada o Silvio Santos falou assim, ó, pode tirar isso daí do ar, e só colocou um comunicado lá avisando. A reprise de Carrossel não deu o resultado esperado pela direção artística desta emissora. Por esta razão, deixará de ser exibida, voltando à nossa programação dentro de 1 ano. Esse horário terá como atração Neila Medeiros, a única jornalista capaz de apresentar sozinha o programa Aqui e Agora, enfrentando Datena e Marcelo Rezende. Mamma mia! Bom, e por falar em novela aí, velho, teve uma vez que o SBT comprou aquela novela Dona Beija, que era lá da extinta Rede Manchete. Só que na época, a Rede Manchete tava falindo assim e não pagou os direitos autorais dos atores que fizeram essa novela. Aí o SBT, com medo de dar BO pra eles, né, colocou essa chamada aí. Atenção! O SBT adquiriu legalmente esta novela Dona Beija, que pertencia à Rede Manchete. Qualquer pessoa que tenha alguma importância a receber em razão da compra desta novela pelo SBT deve imediatamente entrar em contato com o nosso departamento de produção. Pobre é uma coisa infeliz, tem medo de tudo, né? Bom, e como eu falei da Rede Manchete, você já deve saber que a Rede Manchete faliu, né? Descobriu o Brasil! Descobriu o Brasil! E lá no finalzinho dos anos 90, assim, quando eles estavam quase falindo, a Rede Manchete não estava conseguindo pagar ninguém. Aí, cara, os funcionários da Rede Manchete, eles interromperam o programa da TV e deixaram uns comunicados lá falando que eles não estavam recebendo e que estavam até passando fome. Sem receber o pagamento há meses, os radialistas da TV Manchete ocuparam o prédio da emissora em São Paulo. A Manchete ficou fora do ar até o início da noite. Às 7 horas da manhã, esse aviso substituiu a programação da TV Manchete. Os trabalhadores, mais uma vez, pararam por falta de pagamento. O diretor da TV Manchete em São Paulo, Oscar Bloch, considerou a invasão pelos grevistas da torre da TV Manchete precipitada e intempestiva. Oscar Bloch afirma que a invasão foi comandada por pessoas que não são funcionários da emissora. Afirma ainda que a emissora está à disposição dos grevistas desde as 6h30 da manhã para uma reunião de negociação. Velho, a gente tá ligado aí que a Rede Manchete faliu, mas ela já foi grande assim um dia e deu alegria pra muita gente, né, velho? Alô, garotada! A partir desta segunda, as tardes ficam ainda mais espertas na Manchete. 1 hora, a Ilha da Fantasia. 2 da tarde, Xerife Lobo. 3 horas, os desenhos ganham vida na sessão animada. E às 4 da tarde, Clube da Criança. Angélica, brincadeiras, super-heróis. 3 horas de pura diversão. Tudo isso na Manchete, a partir desta segunda. E lá nos anos 80, quem incomodava a Rede Globo era a Rede Manchete. Como, por exemplo, na vez que o Leonel Brizola, que era governador lá do estado do Rio de Janeiro, ele deu a concessão da cobertura do carnaval, assim, pra Rede Manchete e não pra Rede Globo. Durante a construção da obra, os veículos de comunicação da família Marinho foram extremamente críticos. É claro que a preferência na cobertura dos desfiles não foi dada à Rede Globo. A Manchete saiu ganhando. A Rede Manchete foi ousada. Aceitou o compromisso de transmitir o primeiro desfile no concreto da Sapucaí. Mais do que um compromisso, um desafio. E fomos lá. Isso foi em 1984. Carnaval 84. Rede Manchete. 84 horas no ar. Não perca o número especial da revista Manchete, quinta-feira nas bancas. Todas as escolas no primeiro desfile da Passarela do Samba. Os grandes bailes e as festas milionárias de todo o país. As mais lindas bonecas no delírio dos gays. O luxo e as fantasias com os grandes premiados. As mulheres deslumbrantes que fazem a festa. O maior espetáculo da Terra em fotos sensacionais. A mais completa cobertura do Carnaval 84 está em Manchete, edição especial de Carnaval. E foi aí que a Rede Globo virou, mano, inimiga mortal aí, velho, desse político que era o Leonel Brizola. Já avisei que vai dar merda isso. Bom, e lá em 92, quando o Leonel Brizola se candidatou de novo a governador lá, cara,
a Rede Globo, velho, começou a descascar ele nos programas dela. Essa é a capa do jornal O Globo, do dia 7 de fevereiro de 1992. Aqui ganha destaque a figura de Brizola com um nariz de palhaço representando a Globo. Uma versão desse texto que eu acabei de ler para você se fez presente no Jornal Nacional. É que no dia anterior, Brizola tinha dito que o prefeito do Rio, Marcelo Alencar, deveria retirar da Globo a exclusividade da transmissão do Carnaval. Brizola sustentava que logo a Globo, que tinha sabotado as obras do Sambódromo, agora se beneficiava dele mais do que todo mundo. A Globo pode ir lá, ninguém lhe pode impedir de transmitir o Carnaval nos seus 3 minutos da sua reportagem como qualquer outra emissora. Só que isso daí, velho, foi uma das piores coisas que a Rede Globo já fez na história dela. Então diga. Mano, que aposto que agora você vai ficar com aquele gostinho assim de bem feito, vai trouxa. Porque você já imaginou, mano, a Rede Globo sendo obrigada a falar mal dela mesma ao vivo? Não acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Mano, porque o Leonel Brizola, ele entrou com um processo contra a Rede Globo e conseguiu na justiça, velho, o direito de resposta contra a Rede Globo. E o Cid Moreira, velho, ele teve que ler ao vivo durante o Jornal Nacional o direito de resposta do Leonel Brizola esculachando a Rede Globo. Que pena. Então, velho, ó, dá uma olhadinha nesse momento histórico da TV, velho, e sente aquele gostinho, assim, ó, da Rede Globo se lascando ao vivo. Em cumprimento à sentença do juiz de direito da 18ª Vara Criminal da cidade do Rio de Janeiro, em ação de direito de resposta movida contra a TV Globo, passamos a transmitir a nota de resposta do senhor Leonel de Moura Brizola. Todos sabem que eu, Leonel Brizola, só posso ocupar espaço na Globo quando amparado pela Justiça. Aqui cita o meu nome para ser intrigado, desmerecido e achincalhado perante o povo brasileiro. Quinta-feira, nesse mesmo Jornal Nacional, a pretexto de citar a editorial de O Globo, fui acusado na minha honra e, pior, apontado como alguém de mente senil. Ora, tenho 70 anos, 16 a menos que meu difamador Roberto Marinho, que tem 86 anos. Se é esse o conceito que tem sobre os homens de cabelos brancos, que os use para si. Não reconheço a Globo autoridade em matéria de liberdade de imprensa e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Todos sabem que critico há muito tempo a TV Globo, seu poder imperial e suas manipulações. Mas a ira da Globo que se manifestou na quinta-feira não tem nenhuma relação com posições éticas ou de princípio. É apenas o temor de perder o negócio bilionário que para ela representa a transmissão do Carnaval. Dinheiro acima de tudo. Em 83, quando construí a passarela, a Globo sabotou, boicotou, não quis transmitir e tentou inviabilizar de todas as formas o ponto alto do Carnaval carioca. Também aí não tem autoridade moral para questionar-me. E mais, reagi contra a Globo em defesa do Estado do Rio de Janeiro, que por 2 vezes, contra a vontade da Globo, elegeu-me como seu representante maior. E isto é que não perdoarão nunca. Até mesmo a pesquisa mostrada na quinta-feira revela como tudo na Globo é tendencioso e manipulado. Ninguém questiona o direito da Globo mostrar os problemas da cidade. Seria antes um dever para qualquer órgão de imprensa. Dever que a Globo jamais cumpriu quando se encontravam no Palácio Guanabara governantes de sua predileção. Quando ela diz que denuncia os maus administradores, deveria dizer sim que ataca e tenta desmoralizar os homens públicos que não se vergam diante do seu poder. Se eu tivesse as pretensões eleitoreiras de que tentam me acusar, não estaria aqui lutando contra um gigante como a Rede Globo. Faço porque não cheguei aos 70 anos de idade para ser um acomodado. Quando me insulta por nossas relações de cooperação administrativa com o governo federal, a Globo remorde-se de inveja e rancor e só vê nisso bajulação e servilismo. É compreensível. Quem sempre viveu de concessões e favores ao poder público não é capaz de ver nos outros senão os vícios que carrega em si mesmo. Que o povo brasileiro faça seu julgamento e, na sua consciência lúcida e honrada, separe os que são dignos e coerentes daqueles que sempre foram servis, gananciosos e interesseiros. Assina Leonel Brizola. Se fudeu, o problema é seu.
Mano, você tem uma ideia do que esse carinha aí foi capaz de fazer, velho? É, cara, porque é uma das únicas vezes na história que alguém conseguiu fazer a Rede Globo colocar o rabinho entre as pernas, assim, velho, e ter que falar ao vivo mal dela mesmo. É, mano, dei um Oscar pra esse maluco aí. O cara é foda, patroa. É, porque eu não sei como foi os mandatos políticos desse carinha aí, velho. Mas se ele tivesse Orkut, eu fosse amigo dele, eu ia mandar um depoimento assim. O que dizer desse cara aí que mal conheço, mas já considero pacas? Esse cara é foda. Bom, ZTs, ó, primeiro de tudo eu quero agradecer. E a quem foi lá no meu Instagram, me mandou umas mensagens no direct lá, me desejando recuperação aí da minha pneumonia. É, não sei se vocês estão ligados aí, eu passei um mês mal aí, velho, quase morrendo por causa de pneumonia. Ó, eu não melhorei 100% assim, mas já melhorei bastante, tá? Tô vivo, tá valendo. Então, mano, ó, só pra esse pedaço da Rede Globo aí, que aposto que muita gente não viu, não sabia disso, cara, esse vídeo aqui já merece você abduzir o like, né, velho? E ó, viado, também tem o botão de Seja Membro aqui, ó, se você quiser apoiar o canal, ajudar nós aí. Se você quiser ajudar mais também, aí, ó, achar que o canal merece, assim, ó, quiser dar uma força pra nós, tem o Pix do canal, que é pixdopink@hotmail.com. Se você quiser ajudar aí, velho, com R$1, R$2, achar que não merece aí, tá valendo. Aliás, ó, vocês ficam ligeiros aí, mano, que apareceu uns doidos aí fazendo um Pix parecido com o meu pra tentar dar golpe. Então, o meu é pixdopink@hotmail.com. Vai estar tudo aqui na descrição, vai estar o link do Pix, vai estar o link do meu Instagram. Mano, se você quiser trocar uma ideia comigo, só me chama lá no Instagram, beleza? Vai estar tudo aqui, ó, no primeiro comentário fixado e na descrição aí, ó. Ó, velho, que aliás agora por decisão judicial eu vou ter que deixar passando um comunicado aqui na tela, ó.